E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Brincadeira, galera, brincadeira. Eu sou o professor Heitor Barros. Hoje a gente vai trabalhar a disciplina de matemática computacional. É uma disciplina que eu particularmente gosto bastante. Já ministrei várias e várias vezes a disciplina no seu momento presencial. É uma disciplina que eu particularmente tenho uma paixão muito grande. Eu espero que eu possa transmitir essa paixão para vocês também, tá certo? E aí, galera, lembrando que você, aluno Uniateneu, tem todas as ferramentas disponíveis na sua mão. Basta o quê? Basta acessar o fórum. Por favor, não deixem de acessar o fórum, tá certo? Por que, galera? Por que não pode deixar de acessar o fórum? Porque lá no fórum você tira dúvidas, lá no fórum você consulta o material, lá no fórum tem as datas que não te faz perder nenhuma prova, nenhuma atividade, nada, tá certo? É lá pelo fórum que a gente se comunica, então é muito importante que você fale com a gente, converse com a gente, para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas e, claro, você possa estudar da melhor forma possível, aproveitando todas as ferramentas que tem ao seu dispor. E aí, galera, falando um pouquinho da nossa disciplina, a nossa disciplina de matemática computacional, ela é dividida em 4 unidades ao todo. A primeira unidade fala um pouquinho sobre conjuntos. Já a segunda unidade, ela fala sobre matrizes, a terceira sobre determinantes e a quarta sobre sistemas lineares. Pessoal, vocês entendendo a ideia de conjuntos, a ideia de matrizes, vocês com certeza vão tirar de letra determinantes e também sistemas lineares, certo? Então, eu vou começar aqui a minha aula por conjuntos, tá certo? E aí, vamos devagarzinho, vamos com calma, que eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Galera, ó, sempre vira e mexe vocês vão ver essa telinha aqui, é a telinha do OBS, muitos de vocês devem conhecer esse programa, e aí vocês podem até achar que bugou. Não, não bugou, estamos aqui, só que nós também estamos aqui. Quando eu faço isso, quer dizer que eu vou trocar para o slide. Agora, com certeza, vocês estão vendo o slide aqui, a minha apresentação, ok? E vamos lá, como falei para vocês, a disciplina de matemática computacional do Centro Universitário Ateneu. Meu nome é Heitor Barros, vocês podem me encontrar lá no fórum, assim como vocês podem encontrar também o professor Charles. Cara, professor Charles, um professor sensacional, sensacional, de verdade, tá bom? Gosto muito dele. Vamos lá, bora se bora? Opa! Vamos lá. Galera, definição de conjunto. O que é um conjunto, pessoal? A gente pode entender conjunto nada mais, nada menos que uma coleção de coisas que possuem a mesma característica. Como assim com uma coleção de coisas que possuem a mesma característica? Eu posso, por exemplo, dizer que é um conjunto os alunos de uma mesma sala. Os alunos de uma mesma sala têm a mesma característica. Eu já falei, eu descrevi o conjunto. Qual é a característica? Mesma sala. Então, quem são os integrantes desse conjunto? São os alunos. Cada integrante desse conjunto vai ter um nomezinho especial, vai ser elemento, tá certo? Então, quando eu falo conjunto, eu estou falando de uma coleção de coisas que tem uma característica especial. Então, um conjunto de carros azuis, um conjunto de carros vermelhos, o conjunto dos alunos da Uniateneu, um conjunto de professores, tá? Então, o conjunto de professores de matemática. Então, quando eu falo de conjunto, eu estou falando de coisas, juntando coisas com a mesma característica, tá certo? Então, olha só, conjunto do estado do Sudeste, conjunto do estado do Nordeste, o conjunto de todos os cursos da área de exatas, o conjunto de todos os números reais, tais que x ao quadrado menos 25 igual a zero. O que é isso aqui? É o conjunto dos números que satisfaz essa equação, ou seja, são os números que eu vou substituir em x, e ao substituir em x,
e aí depois elevar ao quadrado e subtrair 25, vai dar igual a zero. Então, pessoal, de uma forma geral, a gente denota dentro da matemática o conjunto por uma letra maiúscula. Então, é o conjunto Azão, o conjunto Bzão, o conjunto Czão, o conjunto Tzão. E aí, podemos então dizer, olha só, que o conjunto é o curso da área de Ciências Exatas. Galera, uma dica para vocês, tá? Sempre que vocês forem criar um conjunto e vai dar uma letrinha aí para eles, coloca uma letra que, obviamente, tem alguma coisa a ver com aquilo que você está trabalhando. Esse Ezinho aqui, tá? De ciências, ó, exatas. Fica uma dica também para quando vocês estiverem, por exemplo, programando, tá? Quando vocês forem programar, vocês vão criar variáveis e aí vocês vão ter que colocar o nome das variáveis com coisas que tem alguma coisa a ver. Tá? Não faz que nem os alunos quando estão começando, vocês estão começando, eu tenho certeza, mas ó, fica logo a dica, tem gente que vai criar os programas, aí cria variável 1, variável 2, variável 3, então A, B e C, e não sabe o que é que significa essas variáveis depois. Quando chegar lá no fim do programa, vai, o que é variável 2 mesmo, viu? Então, coloca sempre nomes de variável que realmente tem alguma coisa a ver com o que você está fazendo. E aí, claro, a gente vem aqui para elemento. E aí, como eu falei para vocês, elemento é um componente do conjunto. Elemento nada mais é do que aquele carinho que está dentro do conjunto. Então, por exemplo, o conjunto de estados do Nordeste. São 9, tá? Não sei todos declarados não, mas vai. Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão e por aí vai. Bahia. E aí, quais são os elementos? É cada um desses estados que fazem parte do conjunto. Então aqui, ó, Pernambuco é o elemento do conjunto dos estados brasileiros. Pernambuco também é um elemento do conjunto dos estados do Nordeste. Se o conjunto dos números maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais a 10. Quais são os elementos? Maior ou igual a 1, perceba que quando eu falo maior ou igual a 1, maior ou igual a 1, ou seja, pode ser 1 ou maior do que 1. Então, o conjunto dos números maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 10. Ó, menores do que 10 entram também, e iguais ou iguais a 10, ou seja, o 10 também está incluso. E esse, eu vou até colocar uma informação a mais. O conjunto dos números inteiros, que são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 10. Quem são esses números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parei no 10 por quê? Menores ou iguais a 10. Quem são os elementos? Acabei de falar. 1, 2, 3 até 10. Ok? Vamos lá. Continuando. E aí, pessoal, dentro dessa ideia de conjunto e dentro da ideia de elemento, eu tenho uma outra ideia que é a de pertinência. O que é uma relação de pertinência? Ó, relação de pertinência. Eu digo que um elemento pode ou não pode pertencer a um dado conjunto. Então, Pernambuco ele pertence ao quê? Ao conjunto dos estados brasileiros. Nova York não pertence ao conjunto dos estados brasileiros. E aí, olha só, quando eu digo que pertence, eu vou utilizar esse ezinho aqui diferente, tá certo? Esse ezinho diferente é o símbolo de pertence.
Quando eu digo que ele não pertence, eu vou usar o mesmo ezinho, só que cortado. Então, Pernambuco pertence ao conjunto E. Quem é o conjunto E? É o conjunto dos estados brasileiros. E o conjunto vazio? Pessoal, conjunto vazio é um tipo específico de conjunto, tá certo? Como várias coisas na matemática, aqui também vai acontecer de ter alguns conjuntos especiais. E o conjunto vazio é um conjunto já pré-definido que existe na matemática. E o que é o conjunto vazio? É o conjunto que não tem nenhum elemento, tá? Esse conjunto que não tem nenhum elemento, a gente chama de conjunto vazio e é representado por essas chaves, tá certo? Ó, essas chaves vazias ou então o zerinho cortado, tá? Ou as chaves vazias ou o zerinho cortado. E aí, galera, adianto para vocês uma coisa, ó. Sempre que eu for representar para vocês um conjunto eu vou utilizar chaves para poder ou descrever a característica desse conjunto ou então os elementos que fazem parte desse conjunto, ok? Então, chave sem nenhum elemento é o conjunto vazio. Já o conjunto universo, ele nada mais é do que o conjunto que contém todos os elementos do contexto. Então, por exemplo, se eu estou falando de estados do Nordeste como sendo parte de um conjunto maior, eu tenho um conjunto acima desse conjunto do Nordeste. Quem é? É o conjunto universo, que eu vou representar pela letra U. E se tratando de estado, quem vai ser o conjunto universo? O conjunto universo nada mais vai ser do que o conjunto dos estados do Brasil. Claro que eu posso restringir essa situação, como por exemplo, chamar o conjunto dos estados da região sudeste banhados pelo mar. Como eu estou tratando desse contexto, o conjunto universo é igual aos 4 estados, né? Quais são? Espírito Santo, tá? Rio de Janeiro. Opa, tá errado aqui, viu? Que eu saiba, Minas não tem mar, tá certo? Tá errado. Viu, galera? Mas enfim, o conjunto universo, eu estou embasbacado aqui com esse Minas Gerais. Minas Gerais, inclusive, só por título de curiosidade, tá? Tem um ditado em Minas que eles até falam assim: se não tem mar, vamos pro bar, tá certo? Mas vamos lá, galera. Então, mas vocês entenderam a ideia de conjunto universo, né? O conjunto universo ele vai depender de um contexto. Assim como nós temos a relação de pertinência, nós temos a relação de estar contido ou não estar contido. E aí, galera, ó, vou até trocar aqui para vocês, bater um papo com vocês para vocês me verem aqui melhor. Seguinte, pessoal, são duas coisas diferentes. Tem a relação de pertinência, tá? E tem a relação de estar contido e não estar contido. A relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. Quando eu falo se pertence ou não pertence, eu estou perguntando se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Quando eu vou falar está contido ou não está contido,
eu estou falando, na verdade, se um conjunto está ou não está contido em outro conjunto. Se um conjunto está ou não está contido em outro conjunto. Então, olha só, presta bem atenção aqui, ó. Dado os conjuntos A e B, diz-se que A está contido em B, denotado por, olha esse Czinho aqui mais esticado, ó. A está contido em B se todos os elementos de A estão em B. Vou repetir, hein? Dados os conjuntos A e B, diz-se que A está contido em B, e aí você escreve dessa forma, se todos os elementos de A também estão contidos em B. Pessoal, ó, o que é que está dizendo aqui? Que para um conjunto estar contido em outro, todos os conjuntos de um têm que estar dentro do outro. E aí, quando eu tenho um conjunto contido em outro, eu digo que esse conjunto aqui é subconjunto. Então, se A está contido em B, ou seja, se A está dentro de B, então eu digo que A é um subconjunto de B. Então, olha só. Quem é o conjunto A? Faces do dado com o número par. Quais são as faces do dado com o número par? 2, 4 e 6. B. Todas as faces do dado. As faces do dado, supondo que é um dado de 6 faces, tá certo? Eu sei que tem dado de 4 faces, de 20 faces e por aí vai, tá certo? Mas eu estou tratando aqui do dado convencional. Ó, faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faces do dado com número par. 2, 4 e 6. Esse conjunto A, todos os elementos de A estão dentro de B? Estão. 2 está aqui, 4 está aqui e 6 está aqui. Então, como todos os elementos de A estão dentro de B, então eu digo que A está contido em B. Ok? E aí, detalhe, pessoal. Pode acontecer de A estar contido em B e B está contido em A. Só que se A está contido em B e todos os elementos, e para A está contido em B, todos os elementos de A têm que estar dentro de B. E se para B está contido em A, todos os elementos de B têm que estar contidos em A, então logicamente A é igual a B, tá certo? Se você não entende essa parte, pausa um pouquinho o vídeo, volta um pouquinho e aí raciocina um pouco em cima do que eu falei, tá? Se todos os elementos de A estão dentro de B e todos os elementos de B estão dentro de A, então para isso acontecer, o A tem que ser igual a B, ok? E aí eu vou escrever que A não está contido em B, olha só, é o mesmo símbolo, só que cortado. É uma criatividade muito grande, tá certo? Galera, é para facilitar a nossa vida, né? Se A... Tá bebendo água aqui. Se eu digo assim, ó, A não está contido em B. Para dizer que A não está contido em B, eu uso esse Czinho aqui, mais esticado, cortado, tá certo? E aí, obviamente, se A não está contido em B, portanto, A não é subconjunto de B. Ok? Mais uma vez, ó, está contido e não está contido são utilizados para relacionar conjunto com conjunto. Enquanto pertence e não pertence, olha só, pertence e não pertence, relacionam o elemento com o conjunto. Existe uma outra relação que é a de contém e não contém. Eu digo que A contém B quando todos os elementos de B estão contidos em A. Quando a pergunta do contém, galera, é quando eu estou invertendo a questão, tá? Olha só. B está contido em A? Está. Se B está contido em A, então A contém B. Basicamente é isso, tá? Detalhe. O contém, ele nem aparece muito. O que aparece mais é o está contido e o pertence não pertence.
Vamos para notações de conjuntos. Nós temos basicamente 3 notações, tá certo? A primeira notação é a relação dos componentes, ou seja, vai aparecer a lista de todos os elementos que fazem parte do conjunto. Então aqui, ó, conjunto dos números naturais menores do que 6. Tá aqui, A é igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aqui eu estou listando os elementos, então é uma relação dos componentes. Conjunto descrito por uma ou mais propriedades. Galera, quando eu falo descrito por uma ou mais propriedades, na verdade, eu estou descrevendo o conjunto por meio da sua característica. E olha só, eu vou falar esse mesmo conjunto aqui, só que de outra forma. Tá aqui. X tá o quê? X pertence ao conjunto, ó, X tá o quê? X pertence ao conjunto dos números naturais, esse N aqui está representando os números naturais, e X é menor do que 6. Certo? Esse mesmo conjunto aqui é igual a esse daqui. Existe ainda uma terceira forma, que é a forma geométrica de representar um conjunto, que nada mais é do que utilizando o diagrama de Van Euler, tá? Van Euler. É um nome bonito, tá certo? Se você tiver um filho, por favor, coloque o nome dele de Van Euler, porque minha esposa com certeza não vai deixar eu fazer isso, tá? Então, o diagrama de Van Euler nada mais é do que uma forma geométrica de você representar esse conjunto. Então, está aqui o conjunto A, e dentro dessa circunferênciazinha aqui, é uma elipse, na verdade, tá certo? Mas geralmente a gente faz um círculo. Fica os elementos. Nesse caso, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 está aqui. 3 conjuntos sendo representados de formas diferentes. E aí, galera, eu tenho também como operar conjuntos. Essa operação de conjunto vai envolver pelo menos 2 operações que a gente não pode sair daqui sem entender. Quais são elas? A primeira é a relação de união, também chamada de relação de reunião, tá? União ou reunião. Se você encontrar reunião, não esquente, tá? É também união. Então, dados os conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A e B ao conjunto representado por A. Olha só esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo de união. A união com B. A união com B é formado por todos os elementos pertencentes a A ou a B. Tá certo? Professor, não é A e B, não? Não. Ok? Na matemática, quando a gente fala de união, a gente fala de ou. Se você, por acaso, já fez a disciplina de programação ou ainda a disciplina de introdução à computação, muito possivelmente algoritmos, você já deve entender o motivo desse A ou B, ok? Então vamos lá. A união com B são os elementos, tá o quê? X pertence a A ou X pertence a B. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto A 1, 2, 3 e 4 e B 3, 4 e 8, então A união com B vai ser 1, 2, 3, 4 e 8. Tá? Galera, percebam uma coisa. Por mais que o 3 esteja presente em ambos os conjuntos, assim como o 4, nós não vamos repetir o 3 2 vezes e muito menos o 4 2 vezes, ok? Esses números só vão aparecer uma
vez. Então, junta todo mundo, por mais que apareça duas vezes, somente uma vez. Está aí a união dos conjuntos sendo representada pelo diagrama de Van Euler. Perceba que a união com B, ele vai pegar todo mundo aqui, ó. Aqui é A, aqui é B. Só que nós temos também a interseção dos conjuntos. Pessoal, interseção dos conjuntos nada mais vai ser do que todos os conjuntos, Opa, vamos voltar, deu uma travada aqui. Interseção de conjunto nada mais vai ser do que o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e também a B. Todos os elementos que pertencem a A e a B, simultaneamente, ok? Então, deixa eu olhar para vocês, até para vocês descansarem um pouquinho do slide. Pessoal, união é uma coisa, interseção é outra coisa. União é representada por um Uzinho para cima, interseção é representada com um Uzinho, assim, ó, Uzinho para baixo, assim fica melhor. Uzinho para baixo é a interseção. O que aqui é a união? A união é o conjunto formado por todos os elementos que fazem parte de A ou de B. O que aqui é a interseção? É o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e também pertencem a B simultaneamente. E aí está aí a diferença de A ou B, A e B. Quando eu falo ou, eu falo de união. Quando eu falo e, eu falo de interseção. Quando eu falo ou, pode ser A ou B. Se fizer parte de A, está dentro. Se fizer parte de B, está dentro. Quando eu falo A e B, ambos têm que ser verdade. É uma disciplina de lógica aí, tá? É uma maravilha, tá certo? Então, união é ou, interseção é o i. E aí eu represento a interseção, como eu falei para vocês, com esse uzinho aqui de cabeça para baixo. Então, a interseção com B são os valores de x, está o quê? X pertence a A e também pertence a B. Olha só. A, 1, 2, 3, 4. B, 3, 4 e 8. Que é que pertence a A e a B ao mesmo tempo? Somente o 3 e o 4 está aí. A representação da relação A interseção com B. A interseção com B. E aí, pessoal? Detalhe. Se por acaso a interseção de dois conjuntos A e B for vazio, ou seja, o conjunto vazio, dizemos então que esses conjuntos eles são disjuntos, ok? Quando a interseção entre dois conjuntos é um conjunto vazio, nós chamamos esses dois conjuntos de disjuntos. Uma outra operação que nós podemos fazer entre conjuntos é a relação de diferença. Ou seja, o que é a diferença? A diferença entre um conjunto A e um conjunto B, nessa exata ordem, é representada por A menos B. Ou seja, é formado por todos os elementos pertencentes a A, mas que não pertencem a B. Olha só, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou simplesmente tirar de A, aquilo que pertence a B. Olha só, 1, 2, 3 e 4. Quem é que daqui que pertence também a B? 3 e 4. Então, quando eu retiro de A o conjunto B, eu vou retirar o 3 e o 4, sobrando somente 1 e 2. Show? Tá aí A menos B.
Pessoal, a gente já está com meia hora de aula, né? Deixa eu olhar aqui no relógio, meia hora de aula. A gente tem que correr um pouquinho. Então é o seguinte, complemento do conjunto A contido em B é denotado por, o que é isso? A diferença entre o conjunto, entre os conjuntos B e o conjunto A, ou seja, é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto B e não pertence, né, não vai pertencer ao conjunto A. Né? Então, o complementar de A em B nada mais é do que B menos A. Ou seja, o que é isso? É o que falta em B para você chegar em A. É o que falta em B para você chegar em A. Ok? Está aqui, ó, complemento do conjunto A contido em B. Tem alguns exercícios, tá certo? Ó, vou dar uma pausa aqui para você fazer. Depois você pausa o vídeo. Mais um exercício. Eu sugiro você pausar o vídeo para poder resolver o exercício. A gente tem aqui alguns resumos, tá certo? Pessoal, vou dizer um negócio para vocês, tá? Quando eu tava... Teve um momento que eu precisei muito dessa relação de conjuntos na hora de programar, tá? Para poder enxergar a relação entre os meus dados, tá certo? Então tá aqui um resuminho para você entender um pouquinho a relação de cada um. Ó, A interseção com C, A interseção com B, olha só. A interseção B união com C. Depois dá uma olhada nisso aqui. E aí, olha só. O que é P de A união com B união com C? Nada mais é do que a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B mais a quantidade de elementos de C menos A interseção com B menos A interseção com C menos A interseção com C mais A interseção com B interseção com C. Galera, qual o motivo disso daqui? Às vezes a gente conta duas vezes. Deixa eu olhar para vocês, só explicar rapidinho isso daqui, que às vezes gera dúvida isso daqui. Imagina assim, eu fiz uma pesquisa com 3 pessoas, certo? Fiz a seguinte pesquisa. Qual esporte você mais gosta? Tem 2 opções: futebol ou basquete. Você pode responder somente futebol, você pode responder somente basquete, você pode responder futebol e basquete. Vamos colocar assim: qual esporte você pratica? Que quando eu falo qual esporte você mais gosta, fica parecendo que você só vai escolher um. Então vamos fazer assim: qual esporte você pratica? Eu fiz essa pergunta para 3 pessoas. O final da minha pesquisa foi a seguinte: 2 pessoas gostam de futebol e 2 pessoas gostam de basquete. Estranho, né? O que foi que aconteceu aí? Eu estou contando a mesma pessoa 2 vezes. Por quê? O que é que acontece? Uma gosta somente de futebol, a outra gosta somente de basquete e a outra gosta de futebol e basquete. No final das contas, eu tenho 2 pessoas que gostam de futebol e eu tenho 2 pessoas que gostam de basquete. Qual o problema disso aqui? Que eu acabo contando alguém a mais. Então, para saber a quantidade de pessoas, eu tenho que tirar a interseção uma vez. Ó. Quantas pessoas tem aqui? Em A, 1. Em B,
mais uma. Ou não? Não, né? Em A eu tenho duas, em B eu tenho duas, ó. Futebol, duas, basquete, duas. Então, A, 2, B, mais 2. Contei 4, só que eu tenho que retirar a interseção. Eu tenho quantas na interseção? Uma. Então, 4 menos 1, 3, eu volto à quantidade de pessoas que eu realmente deveria ter. Ok? Isso acontece e gera dúvida muitas vezes. Tá? Então, por isso que a gente tem esse tipo de relação aqui. Essa relaçãozinha aqui é a mesma relação que eu acabei de falar para vocês, só que com 3 conjuntos, tá certo? Com 3 conjuntos seria o quê? Ou com 2 conjuntos é o quê? P de A mais P de B menos P de A interseção com B. Mas como eu tenho 3 conjuntos aqui, eu tenho que retirar a interseção aqui 3 vezes. Mais uma questão. Sugiro dar pause para resolver. Vamos lá. Conjuntos numéricos, galera. Pessoal, conjuntos numéricos nada mais são do que conjuntos específicos da matemática. O conjunto dos números naturais nada mais são do que o conjunto dos números que você aprendeu a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os conjuntos dos números naturais. E eles são representados pela letra N. Já o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, eu vou acrescentar aos naturais os números negativos. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Só que eu tenho um conjunto especial aqui, ó, que é dos números não negativos. O conjunto dos números não negativos é representado por Zzinho mais. O que é que vai ter? 0, 1, 2 e 3. O conjunto dos números não positivos é o Zzinho menos. Então, vai ter aqui, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Aqui eu tenho um conjunto Z estrela, que a gente costuma chamar. Mas é o conjunto dos números não nulos, que nada mais é do que o inteiro tirando o 0. E aí percebe, pessoal, que os números naturais, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque todos os números naturais estão dentro dos números inteiros. Já o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser escritos no seu formato de fração. Então, qualquer número que eu possa escrever na forma de fração é um chamado de número racional, ok? Professor, os números racionais são os números quebrados? Não, tá? Não. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, uma dízima não periódica, como, por exemplo, raiz quadrada de 2, você pode enxergá-la como sendo um número quebrado. Porém, eu não posso escrever esse número na forma de fração. Se eu não posso escrever esse número na forma de fração, portanto, ele não é um número racional, ok? E os números inteiros, estão contidos nos números racionais. E aí, ó, como eu falei para vocês, decimais exatos, dízimas periódicas ou infinitas e por aí vai, tá? O conjunto dos números irracionais, é o conjunto dos números cuja representação decimal é não exata e não periódica, como por exemplo o π, tá? Como por exemplo o π. Porque o π, ele é um número não, o quê? Não periódico, uma dízima não periódica.
Já o conjunto dos números reais, o conjunto dos números reais é o conjunto formado pela união de todos os conjuntos, tá certo? É formado por todos os conjuntos. De tal forma, galera, que eu tenho aqui, olha só, todo natural é um número inteiro, por quê? Porque os números naturais estão contidos nos inteiros. Todo inteiro é um número racional, por quê? Porque os números inteiros estão contidos nos racionais. E todos os números racionais são números reais, porque os números racionais estão contidos nos reais. E eu tenho um conjuntinho à parte, que é dos números irracionais, que também são reais. Alguém foi e chegou assim: eu tenho os números racionais e tenho os números irracionais. Eu quero falar de todo mundo, eu vou juntar todo mundo dentro de um pacote só e vou chamar de quê? Eu vou chamar de reais. Ok? Simbora. Vamos para matrizes. Galera, matriz nada mais é do que uma tabela disposta em linhas e colunas, tá? Sem querer quebrou aqui a matriz, tá certo? Mas não tem problema não. Olha só. Eu represento matriz por uma letra maiúscula e essa matriz é a matriz M por N. A matriz M por N, onde M representa o número de linhas e N representa o número de colunas, tá? Sempre o primeiro número representa as linhas e o segundo número representa as colunas, tá certo? N por N. Isso daqui é o que a gente chama de tamanho da matriz, ou também chamado de ordem da matriz. E as matrizes são representadas por colchetes ou então por parênteses. E os elementos dentro da matriz, são representados, ó, pela letra minúscula do nome da matriz, ó, na matriz azão. Então o elemento vai ser azinho. O que é 1? Esse 1 aqui nada mais é do que está dizendo, ó, é primeira linha e primeira coluna. Aqui, ó, primeira linha e segunda coluna. Aqui, primeira linha e enésima coluna. E assim por diante, tá certo? Ó, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, até chegar o último elemento, ó, esse elementozinho era para tá bem aqui embaixo, ó, galera, desculpa aí. Vai ficar na enésima linha, enésima coluna, ok? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, a representação do elemento A e J, e aí, pessoal, para poder não confundir o tamanho da matriz com a posição do elemento, quando a gente vai falar da posição do elemento, a gente chama linha de I e coluna de J. Quando a gente está falando do tamanho da matriz, a gente fala M linhas e N colunas. Parece confuso, mas é só de começo. Quais são os tipos de matrizes que a gente tem? Nós temos matrizes quadradas, onde a matriz quadrada nada mais é do que uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, ou seja, M é igual a N. M igual a N. Então aqui, ó, a gente tem uma matriz 3 por 3. Matriz. Beber uma água. Aqui, falando direto, tá certo? Não.
Então, uma matriz quadrada é uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá aqui, ó, 3 linhas, 1, 2, 3 e 3 colunas. 1, 2, 3. Galera, vou falar um negócio pra vocês que parece brincadeira, mas não é, tá? Pelo amor de Deus, não confundam linha com coluna, tá bom? Vocês já estão no nível superior, são alunos do Centro Universitário Ateneu, vocês não vão confundir linha, tá? Linha, como é que vocês olham pro caderno de vocês, ó? Vocês escrevem nas linhas, né? Então, linha é horizontal, coluna é vertical. Parece ser besteira, mas ó, se eu estou falando para vocês é porque realmente já aconteceu, tá certo? E aí, pessoal, nas matrizes quadradas, e somente nas matrizes quadradas, eu tenho a ideia de diagonais, tá? Diagonais. E aí eu tenho duas diagonais que vocês têm que aprender para poder, quando chegar na hora de trabalhar com determinantes, vocês não terem dúvidas. Então, olha só, você tem a diagonal principal, que está aqui ela, ó. É essa diagonalzinha, ó, que sobe e desce. E você tem a diagonal secundária, ó, que vai no sentido contrário da diagonal principal. Diagonal principal, diagonal secundária. Quais são os elementos da principal? 1, 1 e 2. Quais são os elementos da secundária? 2, 1 e 4. Diagonal principal, diagonal secundária. Matrizes triangulares. Eu tenho dois tipos de matriz triangular. Você tem a matriz triangular superior, e você tem a matriz triangular inferior. Na matriz triangular inferior, na matriz triangular superior, você tem números diferentes de 0, assim, diagonal principal para cima, tá certo? Ou melhor dizendo, na matriz triangular superior, você só tem zeros abaixo da diagonal principal. Na matriz triangular superior, você tem somente zeros abaixo da diagonal principal. Já na matriz triangular inferior, você tem somente zeros acima da diagonal principal. Na matriz triangular inferior, você tem somente zeros acima da diagonal principal. Ok? Um detalhe. Essa também é uma matriz triangular, tá certo? Aqui também é uma matriz triangular, ok? Falou em diagonal, falou em matriz quadrada, tá? Todas as matrizes triangulares são quadradas. Por quê? Porque eu tenho que olhar para a diagonal. Só vai ter diagonal onde? Só vai ter diagonal em matriz quadrada, tá? Eu só tenho como definir uma matriz triangular se por acaso eu tenho uma diagonal para verificar onde estão os zeros. A matriz diagonal, apenas os elementos da diagonal principal eles são diferentes de zero. Já na matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E os que não são da diagonal principal são zero, tá?
Isso aqui é uma matriz identidade. Olha só. Quando eu tenho uma matriz identidade, eu vou representá-la simplesmente pela letra I. Quando eu digo I índice tal, índice 3, eu já sei que isso aqui é uma identidade de ordem 3. Tá? Então, IN, eu já sei que é uma matriz identidade de ordem N. Então, eu posso ter I2, I3, I4. Então, I índice 2 é uma matriz quadrada de ordem 2. E índice 3 é uma matriz quadrada de ordem 3. E aí, galera, ó, assim como as matrizes triangulares, a matriz diagonal e a matriz identidade, elas só vão existir em matrizes quadradas, ok? O que é uma matriz nula? Muito difícil, tá? É uma matriz onde todos os elementos são iguais a zero, tá? Mas detalhe, a matriz nula, ela não precisa ser quadrada. E aí a gente vai representar a matriz nula pela letra O. Então, esse Ozinho 3 por 4 significa o quê? Que eu tenho uma matriz nula, de 3 linhas e 4 colunas. Igualdade de matrizes, galera. Quando é que duas matrizes elas são ditas idênticas, ou seja, duas matrizes elas são iguais. Duas matrizes são iguais quando os seus respectivos elementos são iguais. Difícil, né? Ó, vocês olham para os elementos de mesma posição, ó. 2 e 2, 3 e 3, 1 e 1, tá? Se por acaso você não tiver vendo que essas duas matrizes são iguais, cuidado, tá? Vamos lá, galera, o que é a matriz transposta? A matriz transposta, você vai trocar o que é linha, vai virar coluna. Na matriz transposta, o que é linha vai virar coluna. Como assim? Ó, tá aqui a matriz A. 2, 0 e menos 1, 1, 3 e 4. Eu vou representar a matriz transposta por esse Tzinho aqui. Galera, por favor, tá? Não é A elevado a T, tá? Não é A elevado a T. É simplesmente matriz A transposta, tá? O que é linha vira coluna na transposta, ó. Linha 2 e 1 virou coluna, 2 e 1. Linha 0 e 3 virou coluna, 0 e 3. Linha menos 1 e 4 virou coluna, menos 1 e 4. E aí você inverte, ó. Não era 3 por 2? Virou 2 por 3. Tranquilo, mole mole, fácil fácil. Tá aí, matriz transposta. Ok? Detalhe. Nas matrizes quadradas, vou dizer que uma matriz é simétrica quando o que? A transposta da matriz é igual a ela mesma. Então, ó, A 1, 3, 3, 2, transpõe. O que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna, tá aqui, ó. A é igual a sua transposta. Fez sua magia negra. Simbora. Antissimétrica vai ser o quê? Vai ser uma matriz quadrada onde a matriz A transposta vai ser o quê? Vai ser menos A. Então tá aqui, ó. 0, 2, menos 3 virou coluna, ó. 0, 2, menos 3. Tudo bem, só que acontece. Perceba que quando eu transpus a matriz, os números, ó, ficaram negativos, ó. 2, menos 2. Menos 3, 3. Menos 2,
2. Quando ocorre esse tipo de caso, a gente chama de antissimétrica. Caminhando aqui para a gente poder encerrar aqui a nossa aula, a gente já está quase com 1 hora de aula. Galera, ó, seguinte, operar matriz é a coisa mais fácil do mundo, tá? Se você sabe somar dois números, você sabe somar duas matrizes. Se você sabe subtrair dois números, você sabe subtrair duas matrizes. Se eu vou somar uma matriz A com uma matriz B, eu vou simplesmente somar os números de posições iguais, tá? Só que tem um detalhe. Eu só posso somar duas matrizes se as duas matrizes tiverem o mesmo tamanho. Então, desculpa, vou somar uma matriz A com a matriz B. De cara, eu tenho que ver o quê? Se a matriz A é 2 por 3, a matriz B também tem que ser 2 por 3. Se eu vou subtrair a matriz A da matriz B, e a matriz A é 3 por 3, a matriz B automaticamente também tem que ser 3 por 3, ok? Então, bora lá. Olha só. Você tem duas matrizes, A e B. Quando você vai somar as duas matrizes A e B, você vai somar os elementos de mesma posição. Ó. 1 mais 0 dá 1, que é igual, tá? 4 mais menos 2 vai dar igual a 2, ó. Mais com menos é menos, 4 menos 2, 2. 2 mais 1, 3. Mais fácil do que isso, meu amigo? Oxi, mamão com açúcar. Ok? Como eu falei para vocês, ó, só posso somar matrizes se elas estiverem na mesma ordem, tá? Subtração, galera, é a mesma coisa com uma única diferença. Ao invés de ser um mais aqui, aqui vai ser um menos. Então, 1 menos 0 é 1. 4 menos menos 2, aí você tem que fazer o joguinho do sinal aqui, tá? Menos com menos, mais. Então, vai ficar 4 mais 2, 6. 2 menos 1, 1, ok? Multiplicação de matrizes, você tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Essa é a multiplicação por um escalar. Quando eu estou multiplicando por um escalar, eu vou multiplicar todos os números que estão dentro pelo número que está do lado de fora. Então, menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 vezes 10, menos 20. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos vai dar mais. Então, 2 vezes 3, 6. Ok? Essa é a multiplicação por escalar. Já a multiplicação matriz por matriz, ela é um pouquinho mais complicada. Só que é o seguinte, primeiro de tudo, a gente só pode multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, ok? Então aqui, ó, essa matriz é 3 por 2, essa é 2 por 2. Número de colunas da primeira, 2 colunas. Número de linhas da segunda, 2 linhas. Então eu posso posso multiplicar essas duas matrizes. E aí, galera, ó, muito cuidado, tá? Como é que eu vou fazer essa multiplicação aqui? Isso aqui é um igual, tá? Igual.
Eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna, tá? Então, 2 vezes 1 mais 1 vezes 0, tá aqui. Depois, 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 4, tá aqui. 4 vezes 1, tá aqui, mais 2 vezes 0. 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. O que é que eu estou fazendo? Estou multiplicando a primeira linha vezes as duas colunas, multiplicando a segunda linha vezes as duas colunas e assim por diante, tá certo? É muito importante que você preste atenção nessa multiplicação aqui. Se você tiver dúvida, você volta para cá, tenta refazer essa multiplicação, ok? E aí, olha só, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 2 mais 0, 2 está aqui. 4 vezes 1, 4. Com mais 0, 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 0, 5. 2 vezes menos 1, menos 2. Com mais 4, 2. 4 vezes menos 1, menos 4. Com mais 8, 4. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 com mais 12, 7. Está aqui o produto dessa multiplicação de matrizes. Perceba que o produto nada mais é do que a quantidade de linhas da primeira coluna, da primeira matriz, daqui, ó, 3 linhas, pela quantidade de colunas da segunda matriz. 2 colunas, está aqui, 2 colunas. E aí, galera? Em geral, fazer A vezes B é totalmente diferente de B vezes A, tá certo? A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Muito cuidado com isso. Se vocês, por acaso, encontrarem A vezes B, você pega a matriz A, bota do lado da matriz B e faz A vezes B. A vem primeiro e B vem depois. Façam bem devagarzinho, ó, essas multiplicações, ok? Pessoal, ó, alguns exercícios, sugiro que vocês pausem o exercício, pausem o exercício não, tá? Pausem o vídeo para poder fazer o exercício. Pausa o vídeo, faz o exercício. Pausa o vídeo e faz o exercício. Eu estou tentando hipnotizar vocês para vocês fazerem o exercício. Pausa o vídeo e faz o exercício, tá? Você tem 5 exemplos aí para poder trabalhar a aula aí de sua casa. Ok, galera? Então, é isso. Nossa aula aqui deu 1 hora e um pouquinho aqui de aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, tira dúvida lá, fala com a gente que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Galera, foi um prazer estar com vocês. Eu sei o esforço que é vocês estarem aqui. Então, vamos focar, vamos dar o nosso melhor, principalmente nesse momento que exige muita superação da gente. Tá ok? Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Quem gostou, dá um joinha. Valeu, galera. Tchau, tchau.